Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem ascendente no signo de Capricórnio. E eu vou explicar um pouquinho antes por que é uma leitura só sobre ascendente, tá? O ascendente no nosso mapa astral, ele pode nos dar uma noção muito boa sobre quais são os signos que regem todas as casas, né? Porque o ascendente seria a primeira casa do nosso mapa astral. Além disso, o ascendente ele está conectado com a nossa identidade. E aí é uma parte mais consciente da nossa identidade, no sentido que ele está relacionado a como a gente decide as coisas, a como a gente quer viver, aquilo que a gente conscientemente quer ser, tenta ser e aí busca se aperfeiçoar para se transformar aqui naquilo. Ao mesmo tempo também que o ascendente pode estar relacionado à forma como as pessoas nos percebem, nos enxergam. Mas o ascendente ele está muito ligado a uma parte pequena da nossa identidade, da nossa personalidade, que é mais consciente. A gente mais ou menos sabe os temas que estão circulando aquela casa, tá bom? Então essa leiturinha é mais ou menos para saber se as decisões que vocês tomaram nos últimos tempos de maneira consciente estão corretas, né? Se foi o caminho certo, se não foi, e também ajudar para fazer uma leitura sobre aquilo que fica escondido, aquilo que vocês não estão conseguindo ver no momento, tá bom? Sete de espadas, o carro, as de copas. Esse tarô ele é diferentão porque ele é o tarô of the divine. E aí o artista que criou esse tarô, ele resolveu misturar várias histórias de várias culturas diferentes. Então por isso é um tarô assim que quase não tem semelhança, por exemplo, com o Rider-Waite, que é o mais tradicional que a gente conhece, porque é o mais usado, né? Nos dias de hoje também não tem nada a ver, as imagens, principalmente, com o tarô de Marcélia, que é o mais, assim, o base, né, do tarô. Sete de espadas, o carro e as de copas. O sete de espadas, e geralmente as cartas número 7, elas falam de conflitos. E aí, no caso do sete de espadas, ele não é um conflito lá muito declarado e aberto com relação a nós, mas é uma coisa que mais ou menos vocês sabem que estão acontecendo nos bastidores, no sentido de que existem pessoas que não estão lá muito satisfeitas com as decisões que vocês tomaram nos últimos tempos. No entanto, esse tipo de situação, ela não é o suficiente para tirar vocês do caminho, no sentido de que isso, até de certa forma, fortalece pelo menos a continuidade do caminho de vocês. Porque a carta do carro é um certo tipo de movimento, mas é um movimento para um objetivo, né? E é mais ou menos, mesmo que conscientemente vocês não tenham, assim, ainda a extensão de todas as consequências das ações de vocês, ou até necessariamente desse movimento, ainda assim se tem mais ou menos um sentido de certeza de que é preciso continuar, de que é preciso seguir, e aí também um certo tipo de proteção, né? Quase como assim aquela certeza assim, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, eu estou seguindo a minha intuição, então isso pelo menos vai me proteger o suficiente, no sentido de que se acontecer algum problema no caminho, eu vou conseguir encontrar uma solução. Ao mesmo tempo que daí o as de copas, ele mostra que de certa forma, emocionalmente falando, vocês estão no momento bom. Vocês estão no momento, pelo menos até mais seguros, assim, em termos emocionais. Mas aí com 5 de copas, tem algum tipo de
questão em torno de perda, porque de certa forma, daí eu acho que com 7 de espadas também, por mais que esse conflito não lá muito declarado não tire vocês do caminho de vocês, o 5 de copas mostra que daí, por exemplo, vocês já têm um certo tipo de consciência de que de fato vocês poderiam ter agido de uma maneira diferente e aí talvez não ter magoado tanto alguém. A questão daí do 5 de copas é que isso não provoca o fim de uma relação, né? Isso não provoca, não é um rompimento necessariamente falando, mas aí ele acaba criando um certo tipo de esfriamento na relação, justamente porque daí o 5 de copas ele é um tipo de traição, mas é uma traição de confiança, não é uma traição de vocês ficarem com outras pessoas, tá bom? E nem de vocês serem traídos nesse sentido, mas sim uma traição de confiança no sentido de que vocês agiram de uma forma que mostrou para outra pessoa que vocês não estavam acreditando na relação, ou que daí vocês não confiavam o suficiente na relação, e aí acaba que a outra pessoa fica magoada por causa disso. E nós sabemos, né, também, dos problemas do 5 de copas, é isso, a gente sabe que a gente errou. Depois, o 10 de paus e o eremita, o 10 de paus, ele fala de algum processo de renovação que precisa acontecer, tá, pessoal? E aí, de certa forma, com o eremita daí, o eremita ele é o princípio do passado. No sentido, não de que vocês estão sozinhos necessariamente, mas talvez vocês estejam sim se sentindo mais solitários do que antes, mas ele é um princípio do passado, de entendimento do passado, né? De aí aprender com os erros, né? Aprender com os erros para não cometê-los novamente. É essa a ideia do eremita, né? Então, de certa forma, alguns eventos e algumas situações do passado também podem voltar agora. Não no sentido de vocês reviverem o passado, tá? O eremita nunca é no sentido de reviver o passado, mas é mais no sentido, assim, de que alguma coisa volta para vocês poderem fazer diferente, ou para vocês pelo menos terem a possibilidade de mudar a própria postura com relação àquilo. Ou seja, não é consertar necessariamente os erros do passado, porque eu acho que tem coisas que não adianta, né? Tem coisas que a gente faz e tem coisas que acontecem na nossa vida que dizer desculpas não é o suficiente, né? E aí a mudança, na realidade, e aí talvez até o verdadeiro pedido de desculpas seja agir diferente, né? Quando tiver uma próxima oportunidade, uma próxima possibilidade, agir diferente. Aí eu acho que a vida agora, capricornianes, possa estar pedindo um pouco isso de vocês. Se uma oportunidade surgir de vocês estarem revivendo uma situação muito semelhante à do passado, especialmente muito semelhante a algum tipo de erro cometido no passado, vai chegar momentos específicos em que vocês podem fazer diferente, sabe? A questão daí é que talvez, no caso de vocês, esse reviver o passado não seja necessariamente com as mesmas pessoas, sabe? Seja mais no sentido de vocês estarem em situações muito semelhantes ao do passado e aí vocês verem uma brecha, sabe? Tipo, no passado eu passei situação semelhante com fulano e eu não agi direito e fulano acabou magoado. Agora que tem esse fulano novo, é uma situação muito parecida com antes, mas agora eu posso fazer diferente porque eu sei que aquela minha postura de antes não fez bem, sabe? Aqui saiu a carta do julgamento, que é uma carta que fala de saber escutar a intuição, né? E a intuição que tem falado uma coisa para vocês já há muito tempo. É o momento também de acordar, pessoal. Acordar no sentido de daí conseguir seguir
o que a intuição já há muito tempo tinha apontado para vocês fazerem, e aí talvez vocês não tenham conseguido fazer exatamente. O julgamento, o imperador, 4 de paus. Apesar, por exemplo, de ter essa questão do conflito e da mágoa de alguém com relação a vocês, eu acho que essa questão é muito mais assim de pessoas próximas, de pessoas conhecidas. Eu acho que vocês não fizeram, não cometeram erros com pessoas assim mais fundamentais, no sentido de que eu acho que, por exemplo, isso aqui não aconteceu, por exemplo, com um namorado, namorada, sabe? Ou melhores amigos. Eu acho que foi assim uma situação mais social, no sentido de que a pessoa era conhecida, você gostava da pessoa, vocês se davam razoavelmente bem, mas aí acabou que o relacionamento acabou mais ou menos por causa de um desentendimento, sabe? Essa renovação do 10 de paus, eu acho que ela está conectada um pouco com essa ideia de vocês terem a possibilidade de agir diferente frente a uma situação que se repete, mas com pessoas diferentes. E o julgamento e o imperador, talvez essa situação do passado, vocês tenham errado também com a outra pessoa, muito porque no final das contas vocês não seguiram a própria autoridade de vocês, no sentido de que talvez vocês não tenham lá sido muito legais com alguém, não porque vocês... Acho que foi por uma influência de um terceiro, de uma terceira pessoa, sabe? E aí vocês meio que não seguiram a própria autoridade de vocês, porque a carta do julgamento combinada com essa combinação final, o imperador e o 4 de paus, é muito uma ideia de que aquilo que a intuição estava chamando a atenção de vocês antes, que vocês não conseguiram seguir, era a questão da autoridade interior. Autoridade interior para seguir aquilo que vocês queriam de fato, sabe? E aí, de certa forma, isso também tem a ver com um conjunto de valores que vocês sempre tiveram, mas que aí, às vezes... Eu acho que nessa situação anterior vocês não agiram de acordo com os valores individuais de vocês. A tendência agora, capricornianes, é que seguindo a intuição de vocês, e aí mais ou menos tendo essa possibilidade de fazer diferente, a ideia é que isso leve vocês a um novo patamar de estabilidade. E aí de reconhecimento e também de vitória, sabe? Por isso que eu acho que esse tipo de conflito que teve no passado não foi, assim, de algum relacionamento fundamental de vocês. Porque eu acho que é muito mais um ensinamento, assim, de caminho de vida, tá? Porque também eu vejo as capricornianas e o signo de Capricórnio no geral como pessoas que estão muito preocupadas, assim, com algum tipo de construção grande de vida, que está, assim, de certa forma relacionada a uma profissão, e não só seguir uma profissão, mas ser extremamente competente e justo dentro dessa profissão, sabe? De ser organizado, de conseguir conquistar coisas grandes em um curto espaço de tempo. Tem um pouco dessa preocupação, né? Eu acho, como pano de fundo do signo de vocês, porque o signo de Capricórnio é o regente natural da casa 10 do nosso mapa astral, né? E a casa 10 mostra, por exemplo, onde nós queremos chegar. Não é só o que a gente veio fazer aqui, mas o que a gente veio para construir mesmo, né? Não é só uma intenção, não é só um sonho, é o trabalho. E é aquilo que nos exige, sabe? E aí toda vez que a vida exige de vocês, capricornianes, a tendência é vocês entregarem, sabe? No sentido de vocês atingirem os objetivos, serem sérios com relação a isso e coisas do tipo. Acho que o Tim vai aparecer no vídeo de novo, ele tá querendo.
chegar no vídeo. Eu só vou... Olha ali onde é que ele tá. Pronto, Capricornianos, vocês tiveram uma visão privilegiada do gato. Nenhum outro signo ganhou isso. Parabéns. Desculpa. Mas o que eu estava querendo... O que eu estava falando... o que eu estava querendo dizer com relação a entregar, por exemplo, essas questões, não é tipo cumprir uma meta, né? E não é entregar algo que é exigido de vocês, mas vocês exigem muito de vocês mesmos. E vocês conseguem, tipo, vocês exigem bastante de vocês mesmos e vocês chegam nesse nível autoexigido. E aí tem aquela coisa de estar... Uma vez que você chega num determinado nível, você percebe que dá para subir mais, você percebe que dá para ir além. E eu acho que vocês vão conseguir, Capricornianos. Aí a ideia, por exemplo, é que talvez em termos de identidade, em termos de personalidade, toda vez que as escolhas de vocês talvez fiquem um pouco condicionadas às opiniões das outras pessoas, talvez quando isso acontece, acaba que vocês não tomam o caminho esperado. Não o caminho esperado, mas vocês acabam magoando pessoas que no final das contas vocês não queriam magoar. A ideia daí é que o caminho de vocês, ele não tá errado, sabe? Porque o caminho de vocês traz coisas benéficas, sabe? Vocês se sentem muito bem fazendo aquilo que vocês fazem. O problema é que ainda dentro desse caminho vocês precisam de algum tipo de renovação que passa por essa questão da possibilidade de modificar, entre aspas, alguma coisa do passado, no sentido de ter uma oportunidade de fazer diferente. A ideia daí é que na carta do julgamento vocês sabiam antes que talvez a decisão que foi um pouco influenciada pelos outros não era legal. E aí aceitar a opinião dos outros meio que sacrificou uma parte da autoridade pessoal de vocês. E aí, na possibilidade de refazer isso, no sentido de fazer diferente, o 4 de paus mostra daí uma vitória pro lado de vocês. Algum tipo também de celebração, tá bom? Bom, Capricornianos, era essa leiturinha de vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima leitura de tarô com um pin aparecendo no fundo do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.